Fala pessoal do Status, Jean Prates é eleito por unanimidade presidente da Petrobras pelo Conselho, tá? Eu quero trazer aqui para vocês, direto e reto, sem enrolação, quais devem ser as consequências, o que eu tô olhando, quais são os próximos passos que devem acontecer dentro da companhia que você tem que ficar ligado, tá? Antes de começar, quero saber se você é acionista ou não da Petrobras, se você tá olhando de longe ou de perto. Coloca nos comentários e coloca também o que você achou do senador do PT assumir a presidência da empresa, tá? Vamos começar pelo quais são os próximos passos e quais são os impactos disso. Primeiro, eu entendo que os próximos passos que a companhia ela deve dar, e não só a companhia, mas o seu principal acionista, que é o governo federal, estão relacionados com mudanças no conselho da administração. A gente já teve mudança do presidente e agora, ao meu ver, o natural seria mudanças no conselho de administração, que é quem traz as diretrizes, que é quem traz o caminho que a empresa deve seguir. Hoje o conselho ele é bastante recheado, tá? Ele tem uma presença bastante grande de conselheiros com viés um pouco mais ligado a Bolsonaro, liberalismo, etc., tá? Do que propriamente as políticas que a gente deve ter na Petrobras nos próximos anos, que tem muito a ver com controle de preços, estímulos, investimentos em novas linhas, etc. Então, para que isso ocorra, para que a gente tenha mudança na política de preços e outros tipos de investimento, deve-se ter um novo conselho. E, ao meu ver, é o próximo passo. Então, se você é acionista da Petrobras, espere mudanças no conselho de administração da companhia em breve, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, como é que eu vejo tudo isso, tá? Eu acho que a companhia ela vai ter mudanças significativas sim, dentro da sua política, dentro dos seus processos e dentro da sua administração, tá? Não vejo a Petrobras como sendo a Petrobras do ano passado por dois grandes motivos. O primeiro é esse que a gente já falou, e o segundo é por conta de uma queda no preço do petróleo. Então a gente tem uma queda no preço do petróleo, que impacta o operacional da companhia, e a gente tem mudanças administrativas que também impactam. Então a gente tem um duplo impacto na empresa, tá? Coisas que me tranquilizam. Primeiro ponto é endividamento. A empresa ela tá com uma estrutura de capital muito saudável e tranquila. Não fico preocupado quanto à falência nem nada do tipo, tá? Não acho que a Petrobras vai quebrar, ela está num momento financeiro muito saudável e bom. Então, financiamento, a questão de endividamento me tranquiliza. Segundo ponto é que, mesmo com a queda no preço do Brent, do petróleo, a gente ainda está vendo um preço bastante atrativo para a empresa, principalmente porque a Petrobras ela tem investido cada vez mais no pré-sal. E aí, esse investimento no pré-sal diminui os custos da empresa, diminuindo os custos da empresa, a gente tem um spread maior entre qual que é o preço do petróleo numa média histórica e qual que é o custo, né? Isso daqui é a margem, a diferença dos dois. Então a Petrobras tem diminuído os seus custos, o break-even tem caído, tá? Então a Petrobras ela está muito mais longe de dar prejuízo do que no passado. Esse é um segundo ponto que me deixa mais tranquilo. Tá? E o terceiro é que eu vejo que a companhia deve continuar gerando caixa. E aí, o ponto é valuation. Quando a gente olha valuation, a gente está falando de uma empresa que está sendo negociada a 2 a 3 vezes lucro para 2023, que é muito barato, e deve distribuir um yield de mais de 20% nos preços atuais, dado o preço do petróleo. Então, tenho esses 3 pontos que me tranquilizam, tá? Mas vocês têm que ficar atentos sobre a questão de quem que vai assumir o conselho de administração, quem que vai ser indicado pelo governo, quais devem ser as políticas. Porque dependendo de qual a magnitude que isso se tome, a gente pode ter impactos muito grandes na empresa. Então, temos que ficar atentos nisso. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, me segue lá no meu Instagram, @joão.daronco, sou analista certificado, tá? E convido vocês a colocar nos comentários o que você achou desse conteúdo, qual que é a sua opinião sobre Petrobras, tá? Forte abraço e espero vocês no próximo Direto e Reto ao Assunto.